Muito obrigada, senhor, doutor Fabrício, pela palestra, pelos ensinamentos, né, em boas práticas e pela coordenação geral deste seminário, que a partir deste ano de 2020 entra para o calendário nacional de ações educacionais do governo ligadas à inovação, com certeza. Teremos agora, então, a palestra de encerramento do primeiro Seminário Nacional de Gestão e Inovação no Judiciário, com o tema Tendências da Transformação Digital no Poder Judiciário. Eu volto a palavra ao senhor, doutor Fabrício, para apresentar o nosso palestrante, o doutor professor Ronaldo Lemos, e para moderar essa palestra. É com o senhor, por favor. Muito obrigado, Heloísa. E a gente vai encerrar aqui o nosso seminário, né? A gente tem tido vários elogios aos palestrantes todos e o público, né, muito qualificado, com grandes debates lá. E para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar aqui com o nosso querido professor Ronaldo Lemos, né, reconhecido nacional e internacionalmente. Eu vou tentar resumir, porque ele tem um currículo gigantesco, senão é gastar uma hora aqui, né, falando do currículo dele. É advogado, professor, pesquisador brasileiro, respeitado nacional e internacionalmente, especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. É professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Columbia University, e representante do MIT Lab no Brasil, é colunista da Folha de São Paulo, aliás, leio todos os seus artigos, ou quase todos, né, e também da revista Trips. Só em 2019 foi 8 vezes à China e percorreu o país com o documentário Expresso Futuro, que, aliás, acho que vai, daqui algumas semanas, começa a sua 4ª edição, né, e também para missões lá do ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, com investidores e empresários. Foi nomeado em 2015 um dos Young Global Leaders, né, então jovens líderes globais, pelo Fórum Econômico Mundial. O Ronaldo Lemos foi nomeado em 2005 também como um membro fellow, né, da ASROCA, Organização da Sociedade Civil Global, que reconhece e apoia o trabalho de empreendedores, e ganhou, né, o prêmio de melhor documentário Gold Panda pelo Expresso Futuro no Festival de TV de Sichuan. Então, né, o programa, né, chama-se Expresso do Futuro, né, então depois o professor também pode falar que vai estrear a sua 4ª temporada, um programa fantástico também. Então, certamente, um dos grandes nomes, né, do país e do mundo nessa área de tecnologia e inovação. Então, a gente não poderia encerrar de forma melhor, né, aqui encerrando com chave de ouro, com essa exposição do professor Ronaldo Lemos. A gente vai fazer uma espécie de perguntas aqui, né, de troca de ideias, e o professor Ronaldo Lemos certamente vai contribuir muito com a gente aqui, né? Então, professor Ronaldo Lemos, seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra enorme estarmos aqui, né, com você, que certamente vai engrandecer muito para a gente, né? E eu já vou iniciar com uma pergunta aqui, do professor se apresenta e já responde, porque o nosso tempo é curto, então a gente, né? Então, assim, eu queria saber, assim, de plano já, diante dessa pandemia da Covid, acho que uma das grandes perguntas, né, que todo mundo quer saber e quer ouvi-lo aqui, né? Diante dessa pandemia da Covid-19, né, houve uma rápida transformação digital, a gente foi pego e até meio de surpresa, né, tudo se transformando, tudo rapidamente veio, as empresas trabalhando com novas tecnologias para atender a gente. Como isso afeta a transformação digital no judiciário brasileiro e no judiciário mundial também? Fabrício, primeiro, uma honra extraordinária estar dividindo esse último painel com você, e muito bom esse formato da gente poder conversar, e vamos também ver se o pessoal da audiência, eu estava até agora no YouTube, e estava vendo que está bem movimentado lá o chat, então eu estou lendo tudo, tá, pessoal? Quem estiver nos assistindo, eu estou lendo todos os comentários. E, da minha parte, eu também acompanhei as apresentações anteriores do Dr. Ivo, do André, da Clara, de todos e todas, e realmente é um evento de altíssimo nível, né, porque discute o uso da tecnologia no poder público, especificamente no caso do judiciário, e eu acho que o primeiro ponto que eu queria enfatizar, até para endereçar a sua pergunta, é que, na minha visão, o Poder Judiciário no Brasil é quem lidera o uso da tecnologia no poder público. O Poder Judiciário tem sido pioneiro nessa área, como o André, né, mencionou com o estudo que eles fizeram, ele e a Clara, sobre uso de inteligência artificial no judiciário.
E sempre foi assim, né? O PJI é um avanço extraordinário e essas iniciativas foram originadas do Poder Judiciário, que é um poder que, pela sua própria natureza, lida com informação. Então, ele realmente ocupa um lugar adequado, né, para liderar, por exemplo, discussões como essa de inteligência artificial e outras formas de implementação tecnológica. Então, esse é o primeiro ponto. Com a Covid-19, né, acho que todos nós passamos por essa experiência de transformação digital forçada, né, por necessidade, inclusive. E essa transformação, até eu nem gosto de usar e não gosto que use, inclusive, a palavra oportunidade ligada à crise da Covid-19, porque eu acho que a gente entrou em modo de sobrevivência e não em modo de oportunidade. Mas, por causa dessa necessidade, né, quem pôde no Brasil partiu para modalidades de trabalho remoto. Inclusive o próprio Poder Judiciário. Os tribunais tiveram que fechar, os cartórios, as dependências judiciárias não puderam operar nesse período, e o que foi possível fazer foi também por meio da internet, usando tecnologia. Então, eu acho que esse experimento forçado, ele teve, sim, um impacto de acelerar essas possibilidades que poderiam, inclusive, levar, às vezes, até 10 anos para se desenvolver, né? Porque a gente sempre trabalha em modelos inerciais. Então, leva um tempo para as coisas acontecerem. Havia um processo de transformação digital em curso, mas não nessa velocidade. E eu acho que, mais do que nunca, ficou claro, primeiro, que não tem marcha ré nesse processo. Eu acho que o cidadão e a cidadã brasileira, ele está cada vez mais exigindo serviços públicos digitais, e eu acho que cada vez mais os serviços que são analógicos, que são morosos, que dependem de papel ou de procedimentos que, vamos dizer, a burocracia não é razoável, vão gerar insatisfação do ponto de vista do usuário. Isso acontece com o governo federal, isso acontece com o Poder Judiciário e acontece com as empresas também, com as concessionárias de serviços públicos e, obviamente, com todas as empresas privadas. Então, a expectativa que o cidadão tem hoje com relação à agilidade de serviço, a forma de atendimento, vamos dizer, a acuracidade ou acurácia das decisões, a forma como ele pode participar desse processo, eu acho que a gente, por causa da pandemia, teve, de novo, de forma forçada, um gostinho de como é que seria uma estrutura de serviço público digital. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Uma demanda gigantesca por transformação digital por parte do judiciário. O judiciário, assim como todo o resto, né, como o serviço privado também, o setor privado e também o Poder Executivo, vão ser cada vez mais demandados para obterem níveis de serviço que sejam compatíveis com essa transformação digital pela qual a gente passou. E só para encerrar essa primeira fase, eu sempre digo, doutor Fabrício, que todo governo terá de se converter em uma plataforma tecnológica. Essa conversão, ela não é opcional, ela vai ser obrigatória. Governo que não vira digital perde a capacidade de governar, porque a vida das pessoas ela está se tornando cada vez mais digital. Se você tem um governo analógico e a vida das pessoas é digital, você simplesmente perde, você deixa de ser governo. Então, essa mudança vale também para o judiciário, né? Num mundo que se torna totalmente digital, o exercício do poder jurisdicional vai depender também dessa transição. Se o judiciário não estiver digitalmente presente na vida das pessoas, resolvendo os conflitos ali de forma muito presente, né, muito tangível nesse novo universo, o judiciário perde uma parte significativa da sua capacidade de jurisdição. Então, eu acho que essa chamada da transição digital, ela é importantíssima. E ela pode ser feita com planejamento,
ou sem planejamento, mas que ela vai acontecer, você entendeu? Você pode não fazer nada, que aos pouquinhos, nas pontas, você vai ter que ir migrando para o digital, de uma forma, às vezes, caótica. Ou você pode ter, já tendo essa visão em curso, falar assim, não, então, peraí, isso aqui é o modelo, esse aqui é o caminho que a gente quer seguir, está aqui o planejamento, vamos fazer de uma forma controlada. Mas não é mais opcional, ou a gente faz essa migração para o digital, ou a gente perde a capacidade de governança e de jurisdição. Então, isso é só para a gente iniciar o nosso papo aqui, tá? Muito, muito bacana, professor Ronaldo. Estou lembrando aqui, eu estava dando uma aula ontem no mestrado ali da Infam, né, que tem esse foco de gestão de inovação, e uma colega nossa que é juíza, ela relatando que ela precisava fazer videoconferência, né, para as audiências dela, e ela também, para petições iniciais, tudo começou a ser digital, mas o problema é que muitas pessoas não tinham internet. Então, ela conversou com a prefeitura, né, e a prefeita resolveu colocar pontos de internet espalhados pela cidade, era uma cidade relativamente pequena, mas com pessoas que tinham dificuldade, porque todo mundo tem um smartphone na mão hoje em dia, né? Então, além disso, começou a consultas médicas, tudo começou a ser marcado via internet. Então, essa necessidade, né, criou realmente dentro aí, acho que do Brasil está criando essa realmente transformação digital, todo mundo tentando viabilizar, tentando, né, com políticas públicas, tentando viabilizar o acesso à internet para, né, como uma necessidade mesmo, né, precisa ter a tecnologia para o próprio serviço público poder funcionar. Achei muito bacana, né, o que você falou aí, e eu tenho uma pergunta, né, também assim, em relação ao ITS, né, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, ele publicou, junto com a Universidade de Colômbia, um estudo sobre inteligência artificial no judiciário. O que a gente pode aprender aqui no Brasil com os pontos que foram levantados nesse estudo? Então, eu acho que esse estudo ele veio na hora certa, né? Incrível como ele chegou, bem no momento em que as pessoas estavam quarentenadas e o próprio estudo era para a equipe ter vindo para o Brasil fazer as entrevistas presencialmente e não conseguiram, porque os voos foram suspensos e assim por diante. Uma coisa que eu gosto do estudo, que o André e a Clara até apresentaram aqui mais cedo, então quem quiser depois ver em detalhe, pega o vídeo do YouTube, clica um pouquinho para trás ali na barrinha, você vai chegar na apresentação do André e da Clara. Mas eu queria só complementar a visão deles, né, que eu assisti, e eu acho o seguinte, o Poder Judiciário, ele é hoje o maior repositório de informação que a gente tem no Brasil, né? Se a gente for pensar, como é que o Google treinou, por exemplo, a sua capacidade de tradução? Hoje você usa o tradutor do Google, inclusive quando eu estive na China no ano passado, eu não consegui usar o Google lá, mas, por exemplo, quando eu converso com alguém de outro idioma e eu uso o tradutor do Google, ele traduz ali em tempo real. É algo até meio mágico, porque hoje você consegue fazer até a tradução simultânea em tempo real. Como é que o Google e outras plataformas utilizaram e fizeram essa capacidade impressionante hoje de fazer tradução perfeitamente? Um dos insumos para isso foi usar os bancos de dados do Parlamento Europeu, que transcrevem todos os seus encontros em várias línguas, né, do continente europeu. Então, tem transcrições em português, tem transcrições em espanhol, em inglês, em francês, em alemão e assim por diante. Então, o Parlamento Europeu ele gera, né, uma quantidade de discursos, de falas, de documentos que é extraordinária. E é um dos poucos repositórios no mundo onde você tem o mesmo documento traduzido em múltiplas línguas. Então, o Google e as plataformas, como são documentos públicos, puderam utilizar esses documentos justamente para aperfeiçoar os seus algoritmos vamos dizer, no uso de tradução, né? Então, esses insumos de dados públicos, eu acho que o judiciário ele tem o maior repositório no Brasil. E eu acho que esse repositório é muito valioso e muito importante para o uso e futuro da inteligência artificial, não só, vamos dizer, para o setor privado, mas especialmente para o próprio Poder Judiciário. Eu vejo o Poder Judiciário hoje como um potencial beneficiário, né, de um modelo de implementação de AI, que eu acho que é
é impressionante. E outra coisa que o estudo fez foi destacar iniciativas regionais. Essa eu acho que é a beleza também da administração judiciária, porque o jeito que o judiciário se organiza, ele é aberto para inovações regionais. Então, por exemplo, o próprio TJDF tem suas iniciativas, mas tem iniciativas, por exemplo, no TJRO, onde surgiu, por exemplo, o sistema Sinapses, que é uma moldura de desenho de inteligência artificial, e depois essa moldura que surgiu lá, né, na região norte do país, foi trazida pelo CNJ e nacionalizada. E isso eu gosto muito, porque eu acho que o Brasil, infelizmente, usa mal o nosso modelo de federalismo. Eu acho que a gente poderia usar o federalismo como um laboratório de experimentação, como inclusive até a China e alguns outros países fazem. Eles têm um modelo de experimentação regional muito arrojado e aquilo que dá certo depois é nacionalizado. O que não dá certo, obviamente, é descontinuado, mas o que dá é nacionalizado. E de todos os poderes, eu acho que o judiciário, pela forma como ele se organiza administrativamente, é o poder que tem mais condições de gerar iniciativas de experimentação regional que depois podem ser nacionalizadas. E o estudo do André e da Clara, eles mapearam, até um certo ponto, que é impossível fazer um mapeamento exaustivo, ainda mais durante a pandemia, essas iniciativas dos tribunais estaduais que fizeram modelos, inclusive, de software que são interessantes e podem contribuir para isso. Então, eu tenho muita confiança e muito otimismo de que o judiciário está com a faca e o queijo na mão. Ele tem os dados e dados e bancos de dados poderosíssimos, detalhados, que, inclusive, explicam, né, a vida nacional. Quando você lê os processos judiciais, você entende tudo, você entende o momento histórico que a gente está vivendo, quais são os litígios, quais são as preocupações, as linguagens, os temas. Então, esse é um arquivo que eu acho que é um arquivo vivo, né, da vida nacional e, obviamente, utilizar isso para criar modelos de tecnologia e de inteligência artificial é algo extraordinário. Então, essa é a faca. O queijo é a administração do judiciário e esse potencial inesgotável de experimentação regional que pode rapidamente, pela forma até como o judiciário se organiza também com o CNJ e assim por diante, escalonar aquilo que dá certo. Então, eu acho que os diferentes tribunais podem perceber essas oportunidades, acelerar esses processos, inclusive gerar, por exemplo, processos de coordenação nacional, você entendeu? Onde cada um experimenta com um determinado modelo ou com uma determinada capacidade, sempre deixando, obviamente, a abertura para algo mais aleatório também, inesperado, então também sem engessar o processo de forma demasiada, mas isso eu acho que assim poderia dar um salto que a gente já deu ainda maior, a gente poderia ter saltos geométricos daqui para frente com esse modelo. Então, realmente eu acho que hoje o judiciário tem a faca, que são os dados, e o queijo, que é a administração judiciária da forma como ela é hoje, para permitir a gente dar um salto. Então, eu fico muito confiante. Isso me dá muito otimismo, sabe, com a possibilidade futura de tecnologia no poder público. Muito bacana, professor Ronaldo. Inclusive, a gente, no Brasil, tem uma plataforma, né, em que os judiciários vão colocando lá os seus sistemas e todos depois podem utilizar. O professor falou do TJ de Roraima, né, inclusive nós trouxemos um juiz que ele falou de todos os sistemas lá, porque a ideia é exatamente essa, a gente tentar trabalhar em rede, né, que o TOT, inclusive, vai para essa plataforma, né, porque ainda falta desenvolver, avançar um pouquinho mais, no nosso sistema também vai para essa plataforma, né, daqui a pouco, segundo, né, a gente conversou com o pessoal da tecnologia aqui, o Jairo lá e o Luiz Fernando. Muito bacana. Tem um debate sobre o GovTech, né, existe um debate bem grande sobre o GovTech, ou seja, a tecnologia aplicada a governos e a serviços públicos. Como está esse debate e como ele pode se aplicar ou se aplica no Poder Judiciário?
Então, o GovTech é uma tendência hoje global, né? Até por conta disso que a gente está discutindo, eu acho que há uma pressão e até uma competição para que os governos e o poder público se digitalizem. O GovTech, ele hoje tem como exemplo, eu acho que maior e mais citado, os casos da Estônia e da Índia, né? A Estônia é realmente incrível, porque eles se colocam como o primeiro governo digital, e isso inclui inclusive o judiciário, do planeta. E é muito impressionante mesmo, porque o cidadão estoniano, já há algum tempo, não precisa ir até o poder público, até uma repartição pública, para nada. Ele faz tudo pela internet. As únicas duas coisas que eles até brincam que você precisa ir no poder público é para comprar e vender um imóvel e para se casar. Tirando essas duas coisas, a necessidade de você ir fisicamente, né, até um órgão público é zero, porque todos os documentos são enviados pela internet, todos os atos processuais são feitos online, e mais do que isso, todos os serviços públicos foram concentrados numa plataforma única. Então, isso é fantástico, porque você cria ali um jeito que você entra, você faz o seu login naquela plataforma e, de repente, todos os serviços públicos que o Estado presta, de matrícula na escola, a reservar vaga num hospital público, a você fazer uma transferência de veículo e qualquer outra coisa, você está num único lugar. Então, isso, na minha opinião, é algo que o Brasil deveria almejar, né? A Secretaria de Transformação Digital do Ministério da Economia tem feito um bom trabalho nessa área, mas a gente ainda está longe de chegar no patamar estoniano. Então, acho que ainda tem muita coisa para ser feita. E uma das chaves do modelo estoniano foi que eles criaram uma identidade digital. Então, todo cidadão estoniano tem uma identidade digital única e gratuita. E é com ela que você conecta, por exemplo, no seu computador ou no seu celular e realiza todos os atos que você precisa realizar da sua vida. Então, aquilo, com total segurança, né, é um sistema super seguro, inclusive as pessoas vão lá para entender como ele faz, e ficou tão eficiente que eles começaram a exportar até essa possibilidade. Por exemplo, eu, há algum tempo, tirei a minha identidade digital de cidadão digital estoniano. Isso não significa que eu possa me mudar para o país, né? Eu não posso morar lá, mas eu, com o meu cartãozinho de cidadão digital estoniano, eu consigo, por exemplo, abrir uma empresa na Estônia hoje em 10 minutos. Eu consigo pagar previdência social na Estônia. Se eu estiver insatisfeito com a previdência no Brasil, posso fazer minha previdência lá. Eu posso contratar funcionários a partir da Estônia, eu posso fazer uma série de coisas, abrir conta em banco, tudo a partir daqui e do Brasil. Então, é o primeiro caso do mundo de governo de exportação. Um governo que ficou tão eficiente que ele decidiu se exportar. As pessoas podem falar, não, então eu estou insatisfeito com o meu governo, eu quero usar a plataforma de governo da Estônia. E agora, com o Brexit na Inglaterra, né, tem muitos ingleses que estão mantendo seus negócios na Estônia, porque a Estônia faz parte da União Europeia, estão fazendo isso digitalmente. Então, essa transformação é extraordinária. A Índia fez a mesma coisa. E muita gente fala, pô, Ronaldo, mas a Estônia tem 1,3 milhão de habitantes. Um bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro é maior que a Estônia. Então, é fácil fazer isso lá. Aí eu sempre contraponho dizendo o seguinte, olha, o outro país que fez isso foi a Índia. E a Índia tem 1,2 bilhão de habitantes. E criou também a sua identidade digital, chamada Aadhaar. É uma identidade digital também que o cidadão pode fazer tudo pela internet. E hoje tem 1,19 bilhão de usuários, ou seja, eles basicamente colocaram toda a população nessa plataforma. E só para a gente ter uma ideia do impacto disso, só em bancarização, a Índia, que em 2008 tinha só 20% da população adulta com conta bancária, em 2018 passou a ter 80% da população com conta bancária. Eles bancarizaram 500 milhões de pessoas, gente. Bancarizaram mais de 2 vezes o Brasil inteiro usando essa modalidade. E, obviamente, isso transformou também o serviço público.
Então, a gente está vendo no mundo hoje uma iniciativa generalizada de modelos de GovTech. O Brasil está participando disso, acho que, como a gente falou aqui, o Judiciário, na minha visão, está liderando muitos desses processos, mas quando a gente olha internacionalmente, o Uruguai está fazendo isso, o Canadá, os nossos vizinhos latino-americanos e outros. Então, há uma corrida pela implementação de modelos de GovTech. E o que pode ser feito de providências imediatas? Então, por exemplo, abertura de APIs, que é algo, por exemplo, o CNJ está discutindo agora para dar acesso a dados, essa interface entre poder público e setor privado, né? Políticas de aquisição que incluam, por exemplo, modelos inovadores e de startups. No Brasil, a gente tem um ecossistema muito desenvolvido de Lawtechs ou Juritechs, né, que são as empresas que trabalham exatamente com tecnologia aplicada ao judiciário, e isso vai criando uma dança entre o poder público e os inovadores, e você cria um círculo virtuoso que se retroalimenta, em que uma inovação no setor privado alimenta o poder público, as inovações no poder público alimentam o poder privado, e aí cria-se um círculo virtuoso. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nesse caminho, e como a gente vinha dizendo, isso não é mais facultativo, né? Todo mundo vai ter que fazer, e se a gente não fizer no Brasil, a gente pode ficar para trás, isso que me preocupa. Você escreveu um artigo bem bacana na Folha de São Paulo, recente, em que você mencionou um ranking de uso da inteligência artificial em governos, e o Brasil teria ficado em 63º lugar, né? Você poderia dar o contexto disso e o que a gente poderia fazer no Brasil para tentar melhorar, né, o nosso desempenho nesse ranking? Com certeza, doutor Fabrício, e até aproveitando aqui, a gente está com mais de 300 pessoas assistindo a gente agora, tá? Eu estou tentando fazer um multitasking aqui, mas estou vendo pergunta aqui da Maria Rosa, da Ana Paula, da Rosiane, da Widice, André Seabra, Cláudia. Eu não vou conseguir responder tudo aqui, mas o pessoal está animado ali nos assistindo, tá? Vários elogios também, né? Eu estou vendo vários elogios aí. Mas da UD, se você puder, responde, porque ela é do nosso centro de inteligência aqui. Se você não responder, depois eu tomo um puxão de orelha, viu? Me faz a pergunta dela depois, então, se eu tiver passado, você me puxa de novo. Mas estou muito feliz, porque isso é o parabéns de novo, né, pelo sucesso, e mostra só que esse tema é realmente um tema quente, que mobiliza as pessoas. Então, excelente. O artigo que eu escrevi na Folha, Fabrício, é o seguinte: acabou de sair, tem 2 semanas, o ranking da Universidade de Oxford da preparação dos países para inteligência artificial, especialmente em governo. Todo ano eles publicam esse índice, né? AI Readiness Index. E o Brasil, infelizmente, né, está num lugar muito ruim. A gente está em 63º lugar. E esse estudo ele considera uma série de variáveis, né? Muito bem feito. São 30 variáveis em várias áreas diferentes, 10 áreas, eles metrificam aquilo e estabelecem lá o ranking. Não é surpresa que o Brasil fique atrás desses blocos majoritários, até o doutor Ivo e outros estavam discutindo essa questão aqui, o próprio André discutiu na apresentação dele, que a AI hoje é dominada por Europa, Estados Unidos e China. Eu diria até Estados Unidos e China. A Europa está também lutando ali para alcançar os dois. Então, assim, ficar atrás desses blocos, para mim, não é surpresa. Agora, o que foi para mim surpresa, e uma surpresa bastante dolorosa, é que a gente está ficando para trás também com relação aos nossos vizinhos latino-americanos. Então, o Brasil, nesse estudo, ele apareceu atrás do México, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Uruguai, em inteligência artificial. Todos esses países vizinhos a gente estão superiores hoje no índice de preparação para inteligência artificial. Então, isso me preocupa, porque eu acho que isso mostra e acende ali uma luz vermelha, quase
gigantesca, né, de que, olha, a gente está ficando para trás, até regionalmente. O que a gente pode fazer com relação a isso? Então, quando você olha, por exemplo, o caso do Uruguai, é um país que desde 2006 construiu o seu plano de transformação digital. O Uruguai ele está colhendo agora os frutos que ele plantou mais de 15 anos atrás, né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender. O Brasil ele é muito bom de fazer planos, né? A gente tem planos muito sofisticados em várias áreas. Eu mesmo participei da realização do Plano Nacional de Internet das Coisas, o Plano Nacional de IoT, que é uma tecnologia fundamental. Levou 2 anos para ficar pronto, um plano ultra sofisticado, com todas as verticais. Só que aí, quando chega na hora da implementação, o plano fica esquecido. Então, a gente é muito bom de planejar, mas a gente não é bom de executar. E às vezes muda o governo, muda as visões, etc., e fala, aquele plano lá, não, vamos fazer assim, e aí entra o espaço por improviso, né? O nosso jeitinho, você esquece o planejamento e entra com o improviso. Quando eu estive na China no ano passado, fiz até o Expresso Futuro lá da 3ª temporada, na prática eu aprendi uma lição muito relevante. Como a gente sabe, a China deu um salto tecnológico absurdo, né? Ela compete hoje com os Estados Unidos em tecnologia. 40 anos atrás, a China era um país miserável que passava fome, né? Uma parcela majoritária da população chinesa não tinha o que comer. Então, em 40 anos, você dá um salto da fome à liderança tecnológica, é algo extraordinário. Nesse processo, a China tirou, literalmente, 850 milhões de pessoas da pobreza, né? É a maior emergência de uma população economicamente na história da humanidade. E mais do que isso, conseguiu fazer tecnologia. Então, quando eu estava gravando o Expresso Futuro, obviamente, tudo muito planejado, meses antes de antecedência, a gente estava na cidade de Pequim, e, de repente, um amigo nosso local manda uma mensagem falando, olha, eu descobri essa empresa aqui que é imperdível, vocês têm que falar com elas, eles fazem umas casas que são umas bolhas, é muito barato, é imperdível, vocês têm que mostrar isso no programa. E a gente chegou para o organizador lá da produção do lado da China, né, que era uma equipe meia brasileira, meia chinesa, e falou, a gente descobriu essa oportunidade aqui, imperdível, isso aqui é maravilhoso. Aí ele virou e falou assim, isso está no planejamento? Aí a gente falou assim, não. Aí ele falou assim, então não dá para ir. Aí eu falei, mas não, vamos lá, só dar uma passadinha lá, rapidinho, essas palavras até que a gente usa em português, é uma passadinha, rapidinho, isso para os chineses é incompreensível. E aí a gente foi insistindo, aí ele falou uma frase que eu achei ótima, ele falou o seguinte, a gente não vai, vou te explicar por quê. Se a gente seguir o planejamento, pelo menos um sucesso a gente garante, que é o sucesso de ter seguido o planejamento. Agora, se a gente for até lá, pode dar errado, e a gente pode colocar em risco o próprio planejamento. Então, a gente pode falhar. E eu não quero falhar, eu quero ter pelo menos um sucesso, que é o de seguir o próprio planejamento. Ali, doutor Fabrício, eu falei, puxa, essa lição aqui para o Brasil, ela é valiosa. A gente tem que fazer os nossos planos, e eu acho que nisso a gente tem grande sucesso, mas a gente tem que seguir os nossos planos, porque implementar o plano é também um sucesso, você entendeu? Então, essa lição eu acho que a gente tem que trazer para cá. E eu acho que o Judiciário tem, sim, feito planejamentos, como é o caso do próprio PJE, e outros, né, na área de tecnologia, e tem tido sucesso. Eu acho que o Judiciário pode até ajudar outros poderes e até, em alguma medida, o setor privado, e também mostrar esses planejamentos que foram bem-sucedidos e que levaram a 2 sucessos, né? Ao cumprimento do plano, que, como a gente viu, é um sucesso, e a segunda coisa, ao resultado concreto, que é, por exemplo, o Judiciário estar liderando hoje no Brasil com relação à inteligência artificial. Muito bacana. Eu, comprometido, vou fazer 2 perguntas aqui. Uma delas é da Wiltse, né? O Brasil, ele recentemente, né, a gente talvez até tardiamente,
a gente tem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quais os desafios dessa lei para a tecnologia aplicada ao governo e ao Poder Judiciário? E eu também coloco, essa é a minha pergunta, né? Eu também coloco a pergunta da Wilde aqui, né? Da Will. Então, ele diz assim, doutor Ronaldo, não vou ler todos os elogios aqui, vou gastar uma hora lendo os elogios da palestra, né? Eu vou, de repente, mencionar o nome de todo mundo aqui que fez os elogios, né? A Wildes pergunta assim também, temos muitos dados, mas ainda não poucos explorados, talvez até, né, a minha fala aqui desestruturados, eu acho que a inteligência artificial age nesse sentido. Ela pergunta, como acelerar esse processo de melhor aproveitamento desse banco riquíssimo, que até você falou, né, Ronaldo, há pouco, assim, né, que a gente tem no Poder Judiciário? Excelente. E agradecendo ao Wilde pela pergunta e também todo mundo, eu olhei agora, até subiu a nossa audiência, a gente está com agora quase 330 pessoas assistindo, fantástico, né? Reta final. 2.000 visualizações, né? 2.000 visualizações está tendo no YouTube. Pois é, não, e reta final, né, doutor Fabrício? A hora que o pessoal já está com fome aqui e optou por nos assistir. Então, muito obrigado, tá, gente, por todo mundo que está nos vendo aqui. E essa pergunta ela é fundamental. O que acontece? A gente tem a lei nova, a gente tem a LGPD, que é fundamental, uma conquista para o Brasil. Eu participei ativamente desse processo, que durou mais de 8 anos, né? A primeira consulta pública sobre a LGPD foi feita em parceria com Danilo Doneda em 2010, lá na Fundação Getúlio Vargas, e a partir de 2010, esse debate foi progressivamente se tornando cada vez mais intenso, até que culminou a aprovação da lei em 2018. Eu acho que isso é uma vitória. Agora, tem um ponto importante. A LGPD ela tem que ser vista sempre com duas funções, né? Às vezes eu acho que ela é vista só com uma, mas ela tem duas funções. A primeira função é a de proteção de direitos e direitos fundamentais. E eu acho que essa visão e essa dimensão da LGPD já está consolidada. Acho que todo mundo já percebeu, até o cidadão, a cidadã, já se sentem hoje empoderados pela nova legislação de proteger esses direitos fundamentais. Só que essa dimensão ela não é suficiente. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão da promoção da inovação. A LGPD ela funciona também como as regras do jogo, a partir das quais, se são cumpridas, permite ao inovador, seja ele no poder público ou no poder privado, seguir em frente e inovar, criar modelos novos, arrojados, competitivos, sem o temor de que vai incorrer em uma responsabilidade, né? Que antes da LGPD, como você não tinha a regra do jogo, era absolutamente incerto a forma como você deveria tratar dados. Agora não, agora a gente já sabe qual é o patamar, o que precisa ser feito e assim por diante. Então, esse lado da proteção de direitos, eu acho que ele está consolidado. O lado da LGPD, enquanto fomenta a inovação, esse a gente precisa trabalhar. E aí eu me preocupo, porque eu vejo hoje discussões, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, de restringir acesso a dados e em andar de marcha ré, né? Você já tem hoje um patamar elevado de transparência e você vai falar, não, vamos anonimizar, por exemplo, nome das partes, vamos suprimir essa informação aqui e ali. E isso eu acho preocupante, porque, primeiro, essa informação ela tem origem constitucional e a publicidade dela é constitucional. Então, é informação de interesse público e informação que não pode ser utilizada, vamos dizer, a LGPD, para diminuir, por exemplo, o espaço da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, ou as premissas constitucionais de publicidade da administração pública. Então, isso me preocupa. Eu lembro até o Cláudio Abramo, né, o saudoso Cláudio Abramo da Transparência Brasil, um pouco antes de falecer, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo justamente se preocupando se a LGPD e clamando e pedindo, né, para que a LGPD não diminuísse o espaço da LAI, não diminuísse o espaço das informações públicas. Então, isso me preocupa, porque eu acho que se a gente esquecer dessa outra dimensão da LGPD, se a gente der marcha ré em processo de transparência, perde o judiciário, perde a sociedade brasileira e perde, no âmbito aqui do que a gente está discutindo hoje, as possibilidades de inovação. Se a gente restringe
essas informações na raiz, você mata e vai na contramão do que os outros países estão fazendo, né? Os países que estão liderando esses debates, como a gente mencionou, inclusive a União Europeia, estão abrindo dados para que possam ser usados, inclusive, em processos de AI. Então, isso me preocupa um pouco. Agora, o que eu acho é que são duas forças que são conciliáveis e que a gente tem que trabalhar muito esse outro lado da LGPD, que é o lado de promoção da inovação. Se a gente ficar só em uma das dimensões, a gente vai ter literalmente uma lei perneta, uma lei que ela está apoiada numa perna só. Ela tem que ter dois apoios. E esse segundo apoio é de promover inovação. A gente não pode esquecer disso, até do ponto de vista da interpretação que a LGPD vai ter depois no judiciário. Bacana. O nosso público disso, no chat, deixando perguntas, mas também fazendo várias ponderações interessantes, né? A Elisa aqui fala, né, a ideia de uma plataforma única de serviços disponibilizados aos cidadãos seria ótimo, né? Alguém se identificou como Fala Jorge, né? Acrescentando que na questão da Estônia, que o Ronaldo aqui falado para nós, ela colocou assim, a Estônia está no topo até mesmo energia. Então, assim, os caras estão colocando até energia, né, na blockchain. Então, muito, muito legal, né? Muito legal mesmo a contribuição do público aqui para a gente também. A gente né, tem a BL2, Associação Brasileira de Lotecs e Legaltecs, e a gente fala muito assim de a gente tentar, dentro do poder público, do poder judiciário, assim, pegar essa tecnologia que tem no setor privado e tentar trazer para nós. Mas a pergunta que eu faço, assim, o poder público, especialmente o poder judiciário, também pode contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país? Pode, doutor Fabrício, porque é o seguinte, como eu falei, eu acho que a gente tem aqui uma via de mão dupla, né? A gente esquece, mas o poder público, se a gente for olhar a história da internet, tudo que a gente teve desses grandes projetos de inovação tecnológica que culminaram na internet foram liderados pelo poder público, né? Até eu vi uma análise super interessante daquela economista Mariana Mazzucato, em que ela pega o iPhone e ela fala assim, pega um iPhone, vamos ver o que ele tem, GPS. GPS foi 100% desenvolvido pelo poder público, que criou uma rede global, universal de posicionamento. Então, seu celular só se orienta com GPS porque teve investimento público. Aí você pega a própria internet, o iPhone se conecta à internet. A internet foi surgida como investimento nos Estados Unidos, no projeto DARPA, onde você investiu muitos recursos públicos na confecção daquela plataforma, que depois, obviamente, o poder privado deu continuidade, mas o investimento de origem é essencialmente público. O display de toque, né, que é esse que hoje a gente não sabe viver sem ele mais, tem nos iPhones, nos iPads, na televisão, também resultante de pesquisa pública em que você fez ali anos e anos de pesquisa financiada por recursos públicos que depois foram consolidados. Então, o iPhone ele é uma montagem, né, de tecnologias muito importante e de grande escala que foram originadas de inovação promovida pelo setor público. Então, eu acho que o setor público ele não pode abrir mão de criar programas que geram eficiências, né, que geram possibilidades de inovação. E eu vou dar um exemplo agora que a gente está vivendo no Brasil neste momento, que é o caso do Pix, né, que o Banco Central está desenvolvendo e que eu escrevi também há pouco sobre ele, elogiando, dizendo que esse é o tipo de tecnologia que eu vejo que o setor público desenvolve e que é muito positiva, porque cria uma plataforma multipropósito, aberta, inclusive, para o desenvolvimento de aplicações futuras. O Pix, né, para quem não acompanhou ainda, ele é a plataforma que o Banco Central desenvolveu, que vai permitir fazer pagamentos, aposentando, né, o DOC e a TED, que, convenhamos, são absurdos, porque eles cobram de 7 a 10 reais por transferência. E, gente, o Brasil é um país pobre. 7 a 10 reais para a maioria da população brasileira é a diferença, às vezes, entre ter comida na mesa ou não. Então, não dá para você pagar 7 reais para fazer uma transferência bancária. E no Compix vai ser tudo gratuito.
você vai poder mandar dinheiro para as pessoas, inclusive centavos, você vai poder mandar R$1 para outra pessoa de graça. E o Pix, ele funciona a qualquer hora. Então, é diferente da TED, do DOC, que não funciona depois da meia-noite, nunca vi isso. O que é o robô dorme depois da meia-noite? Não funciona no fim de semana. Pessoa, como assim, você entendeu? O robô está de férias no fim de semana? Não faz sentido nenhum. O Pix ele funciona a qualquer momento do dia, da noite, etc. Esse desenvolvimento do Pix foi liderado pelo Banco Central desde 2013 e agora culminando no seu lançamento agora. Nos 2 primeiros dias de lançamento do Pix, ele foi baixado por 10 milhões de pessoas. E o Pix ele é voluntário. Então, é tecnologia que as pessoas estão baixando, não porque elas estão sendo obrigadas. Porque muitas vezes a gente vê no poder público, o poder público obrigar as pessoas a usar um determinado tipo de tecnologia. Isso, para mim, é um horror. Agora, uma tecnologia bem feita, de iniciativa do poder público, que as pessoas estão ansiosamente baixando e instalando no seu celular, isso é maravilhoso. E o que eu tenho falado é que o Pix ele é uma plataforma multipropósito, né? Então, no futuro, ele vai poder resolver o problema não só dos pagamentos, mas ele pode virar uma identidade digital. As pessoas vão poder usar o Pix, porque ele já embute o número do seu celular, o seu CPF, o seu RG, porque isso já foi verificado quando você abriu a sua conta bancária, então ele embute a sua identidade. Então, por que não usar o Pix, por exemplo, para fazer reserva, matrícula na escola, para acessar o seu imposto de renda na Receita Federal, para se identificar na companhia aérea quando você vai pegar um voo, para até, quem sabe, fazer peticionamento no PJE. Eu poderia usar o meu código QR do Pix e fazer um peticionamento digital, porque aquilo já é uma identidade avançada, que já foi certificada num ponto de acesso ali relevante. Então, ele se transforma numa plataforma que pode contribuir para o Brasil se transformar, por exemplo, mais rápido num patamar de serviço que a Estônia hoje oferece. Então, para resumir, eu acho que o poder público tem um papel determinante. Essa colaboração entre, por exemplo, as law-techs e o poder judiciário gera um círculo virtuoso, né? Porque os juízes hoje são os usuários desse sistema. Tem juiz hoje que, para fazer pesquisa processual, prefere ir numa law-tech do que usar o site do tribunal, porque às vezes o site do tribunal está devagar, ou ele pega só um pedaço do arquivo. Então, eu acho que a gente tem aqui um jogo que pode levar um processo de inovação exponencial, né, de progressão geométrica, em que poder público e setor privado dialogam, cada um inovando de acordo com as suas possibilidades e capacidades, mas essas inovações beneficiando ao ecossistema como um todo, tanto público como privado. Muito bacana, trazendo muita informação assim para a gente, né, muito rica a palestra. A gente poderia, né, ficar uma tarde inteira aqui, pessoal. Eu realmente tenho um conhecimento fantástico do Brasil e do mundo, assim, vários elogios, né, comentários no nosso chat, né, o Pedro Falcão falando realmente o Poder Judiciário é muito rico em conteúdo jurídico, né, em vários aspectos, e fala bem colocada pelo Dr. Ronaldo Lemos. Parabéns. O André Seabra também, Osana Guerra, nossa, é um sonho, se conseguirmos transformar nosso serviço público dessa maneira, será um salto de qualidade de vida para todos os cidadãos. Muitas participações muito bacanas aqui no chat também. Esse período de pandemia, né, que a gente está vivendo, obviamente, né, é uma tristeza enorme, né, essa questão das pessoas contagiadas, sequelas, né, e mortes, mas ele tem sido muito profícuo, de outro lado, para o surgimento de novas tecnologias, né? Como o doutor Ronaldo Lemos falou aqui, não uma questão de oportunidade, mas uma questão de necessidade mesmo. Quais novas tecnologias, ou seja, quais tecnologias recentes, né, você acredita que podem ser úteis para o Poder Judiciário? Olha, Fabrício, eu acho que, assim, primeiro as plataformas de AI, que a gente já amplamente discutiu aqui, né? Gostei muito da palestra do doutor Ivo. Eu acho que ele, de uma forma muito clara, muito prática, mostrou uma parte desse potencial. Então, assim, AI
não tem nem o que falar. AI é mão e luva, né, para o judiciário, porque as possibilidades de uso de AI para o judiciário são incríveis, de organização de dados desestruturados, mais do que isso, de modelos preditivos. Então, por exemplo, a questão da conciliação, né? Quando a gente olha os índices de conciliação no Brasil, eles giram em torno de 10% só das ações. E esse patamar, ele permanece estável há anos. Se olhar a série histórica de 10 anos atrás, todo ano é 10%. Então, nunca houve um aumento, né, do potencial de conciliação. Usando ferramentas de AI, e lembrando que hoje existe um ecossistema também de empresas de law techs que estão trabalhando a questão da conciliação, esse número pode dar um salto extraordinário. Por quê? Porque quando você usa AI, você consegue mapear de uma forma muito precisa os patamares, por exemplo, das decisões, as áreas possíveis de acordo, né? Para ter acordo, você precisa saber qual é a área possível de acordo. Se você pedir fora dessa área, uma parte fala, não, eu não faço. Se você pedir fora da área para o outro lado, a outra parte vai falar, eu não faço. Agora, todo litígio tem uma área possível de acordo. E determinar isso com jurimetria e aplicar isso para os processos de conciliação poderia fazer com que a conciliação no Brasil tivesse um salto, e coisa que não acontece há década, você entendeu? A gente tem mantido o mesmo patamar de 10% de conciliação todos os anos. Então, esse tipo de tecnologia, ao meu ver, é uma tecnologia que está já entre nós e que poderia, sim, gerar um salto com um benefício, uma externalidade positiva gigantesca para o judiciário, que é de se desafogar, né, de resolver milhares de questões, milhões de questões pela raiz, e isso, obviamente, beneficia a sociedade como um todo, que poupa custos, poupa uma série de coisas. Então, isso me anima, e eu acho que isso é possível. Para além dessa tecnologia, há várias outras. Por exemplo, a própria questão do blockchain, né, que alguns anos atrás teve um hype muito grande, muita gente falando sobre isso. Agora, eu acho que as expectativas se assentaram. Isso é bom. Esse é o momento que a tecnologia fica interessante. Não é um momento em que você acha que ela é uma panaceia que vai resolver tudo, mas é um momento em que ela mostra realmente qual é o seu potencial, e eu gosto muito das tecnologias de blockchain. Então, acho que elas poderiam ter utilidades também extraordinárias para a gestão judicial, para mecanismos de controle, para remédios jurídicos mais sofisticados e, sobretudo, para a questão das identidades. Eu acho que hoje, usando o blockchain, por exemplo, conjugado com o PIX ou não, e outras formas, por exemplo, de identificação que o próprio judiciário pode desenvolver, você tem ali a possibilidade de criar mecanismos de monitoramento da informação e acompanhamento dela muito mais sofisticados. Então, assim, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, existe uma oferta muito grande de novas tecnologias, muitas delas open source, né? Que são livres, você não precisa nem de licença para usar. Então, com um pouquinho de orientação e planejamento, né? A gente olhar para elas e olhar para os problemas e falar, isso aqui pode ajudar a resolver esse problema, e com isso você planejar, eu acho que você pode criar uma transformação gigantesca. A começar, por exemplo, pela possibilidade de conciliação no Brasil, em que, em período de 2 ou 3 anos, você pode dar um salto, dar um salto de 10% para 20%, 25% de casos conciliados na largada, entendeu? Usando esse tipo de tecnologia. O senhor Ronaldo Lemos, né, uma brilhante palestra aqui, todo mundo elogiando muito, né? Aqui a Marina Pena, né, parabéns, certamente estudarei os trabalhos do Dr. Ronaldo, muito bem, né? Mas assim, como já está, né, a gente está no finalzinho aqui, né, eu queria pedir para o professor Ronaldo Lemos falar ainda aqui rapidamente da quarta temporada, o que a gente pode esperar aí para essa quarta temporada do Expresso Futuro, né? Poxa, Fabrício,
ser muito gentil comigo. Muito obrigado, viu? A quarta temporada do Expresso Futuro estreia agora no dia 19 de outubro no canal Futura, às 9 da noite. E em breve vai estar disponível na internet, como todas as outras temporadas estão no YouTube, deve estar no Globoplay também. E então, assim, a primeira e a segunda temporada a gente gravou em Nova York, mostrando tecnologia nos Estados Unidos. A terceira temporada a gente gravou na China, mostrando tecnologia na China e com 8 episódios, fazendo um mergulho lá. Essa quarta temporada foi gravada na pandemia, então ela foi gravada no distanciamento social, o que nos permitiu abrir a conversa para o mundo inteiro. Então nós falamos, por exemplo, com lideranças no Brasil, lideranças nos Estados Unidos, na China, na Europa, e a gente fez um espectro de pessoas que podem nos ajudar a construir o futuro, né? E esse é o objetivo da série, né? Ela é uma série que mostra que o futuro ele não chega, não é um negócio que vai chegar. O futuro é o que a gente constrói, não é um negócio que está pronto e vai chegar até nós. Pelo contrário, ele é um negócio que requer muito trabalho e muito conhecimento para a gente construir ele da melhor forma possível. Então, o objetivo da série, além de ser também entretenimento, né, fazer isso de forma leve e interessante, é dar para quem assiste as ferramentas para pensar e para construir esse futuro. Então, nessa temporada nova, a gente vai falar do futuro da educação, futuro do trabalho, futuro do governo, futuro da ciência, futuro da sociedade, questões como desigualdade social, uso de inteligência artificial, o que o governo precisa fazer no mundo de hoje para se digitalizar, está tudo lá. Como se fosse um manual de navegação do momento que a gente está hoje, quais as ferramentas que a gente pode usar para construir esse futuro. Então, dia 19 de outubro, 9 da noite, a partir do canal Futuro, e a partir daí semanalmente, fica todo mundo convidado aí para assistir. E quando assistir, pessoal, me escreve, tá? E me conta o que achou. Críticas, sugestões, comentários. Se não gostou, pode falar também. Então, o diálogo está sempre aberto e eu aprendo muito com essa interação. Então, pode me procurar, tá? Professor Ronaldo Lemos, sensacional, né? Eu acho que o cara com um gostinho assim de quero mais, né? De querer continuar essa conversa, mas infelizmente nosso tempo vai terminando aqui. Mas ainda bem que a gente vai poder continuar, né? Ouvindo o professor Ronaldo Lemos aí no programa Expresso Futuro, né? Estaremos todos lá junto com você, nós como, né, ouvintes lá do professor Ronaldo Lemos. O pessoal lá do chat também pergunta, né? Quando vai ser o nosso segundo seminário? Né, a nossa previsão é para o maio do ano que vem, então a gente fica muito feliz e honrado, né, e eu acho que a gente fechando aqui com chave de ouro, né, com o professor Ronaldo Lemos, esse seminário que marca, né, é um marco para a nossa escola, e eu acredito que para todas as escolas judiciais do nosso país, porque mostra, né, a força da escola judicial nesse papel de transformação e de inovação dentro dos seus tribunais. Então, para nós, realmente é uma alegria enorme, né, estar com esse seminário. Tivemos brilhantes palestras e encerrando aqui com chave de ouro com o professor Ronaldo Lemos. Muito obrigado mesmo, professor Ronaldo Lemos, seja muito bem-vindo à nossa escola, né? É sempre muito bem-vindo, volte outras vezes, né? Porque todos aqui adoraram a sua exposição, né? Esse bate-papo foi muito, muito profícuo para todos nós, e agradecemos também, né, a todos aqueles que estiveram com a gente aqui durante o seminário, a todos os magistrados, servidores do Distrito Federal, de fora, a todo o nosso público externo, né, alunos, professores, estamos todos juntos, né, nesse grande barco que é a gestão e a inovação. Eu acho que juntos vamos, né, conseguir chegar mais longe e construir grandes coisas aí. E, né, antes de finalizar aqui, eu vou passar a palavra ao desembargador Jorge, né, que é o Lopes Leite, que é o nosso diretor-geral da escola. Então, com a palavra aí, o desembargador, né, Jorge Lopes Leite. Um grande abraço a todos, eu me despeço aqui, né, e passo a palavra para o desembargador. Muito obrigado, professor Ronaldo, tudo de bom. Desembargador Jorge, o microfone.
essas novas tecnologias, né? E um velho operador realmente às vezes, não entram em choque. Então, minhas palavras serão breves, é apenas, fundamentalmente, um agradecimento a todos esses ilustres palestrantes que aqui desfilaram sua inteligência, suas capacidades durante esses 3 dias, nos enchendo de luz. Gostei muito da finalização do Ronaldo Lemos, quando ele fala, mandem, me critiquem, me digam, eu sempre digo aqui para as minhas queridas assessoras da escola, que a gente aprende muito mais com as críticas do que com os aplausos, né? Às vezes os aplausos é até um sinal, uma delicadeza, uma gentileza que se presta, né? Quando a gente, na verdade, gostaria de dizer outras coisas. Portanto, a crítica é sempre muito construtiva. Então, agradecimento a todos os que participaram, a essas meninas maravilhosas da escola, que é a razão de ser de eu continuar aqui à frente, né? Ter uma equipe dessa capaz de pensar por si mesmo, não subordinada a tudo que eu imagino, pelo contrário, cada um deles tem uma coisa, uma ideia no seu pensamento, é um fio condutor, que é transformar o nosso tribunal num modelo de eficiência, de rapidez e de eficácia nas suas decisões. Então, é com esse propósito que a gente desenvolveu este seminário, vamos desenvolver os próximos, e a ideia também da interação, não só entre os tribunais, nós não podemos nos transformar em redutos autopoéticos, cada tribunal do seu jeito, não, nós precisamos divulgar uma cultura e um método estandardizado, capaz de ser utilizado, conversar com todos, né? Não apenas horizontalmente, mas verticalmente também, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Foi muito importante iniciar nosso trabalho com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ouvimos o Cueva, né, do STJ, ouvimos o CNJ e ouvimos essas pessoas aqui de alta capacidade, de várias áreas do conhecimento humano. É esse o fio condutor, essa é a pretensão maior da nossa escola, juntar não apenas o pessoal dos tribunais, mas precisamos também abrir as portas para o conhecimento tecnológico de outras áreas do conhecimento humano. Então, todos que fizeram aqui, que agora conhecem a nossa escola, sabem que ela estará sempre aberta para qualquer proposta neste sentido, né? Nós estamos, ainda este ano, vamos realizar um seminário de justiça criminal, onde a gente junta simplesmente o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público, o policial militar, o policial civil, porque somos todos instrumentos da realização da justiça. E, às vezes, nos desentendemos, e isso é muito ruim para a sociedade. Então, esta é a minha última palavra. Muito obrigado a todos e até o próximo evento. Muito obrigado, senhor, excelência, e a todos que estiveram conosco. Em nome da Escola de Formação Judiciária do TJ, preparamos uma surpresa de encerramento para todos vocês. Mas depois da surpresa, por favor, aguardem, nós vamos realizar o tão esperado sorteio dos livros, por isso, fiquem conosco. Vamos à surpresa. Agradecemos a todos que participaram conosco. Saímos mais inspirados e conectados a uma maior rede de conhecimento, ideias e pessoas. Já estávamos nos acostumando a passar as manhãs juntos, não é mesmo? Mas chegou a hora de nos despedirmos. Foram ricos momentos sobre como a gestão e a inovação impactam a justiça nessa era digital. As falas ecoaram nesses 3 dias e nos transportaram para novos horizontes e possibilidades. Tivemos conhecimentos, trocas de experiências, insights e novas perguntas lançadas. A inovação esporádica no poder público, dando lugar a uma prática sistêmica. A Agenda 2030 como um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. O investimento na IA para gerar ativos de inteligência voltados à gestão de problemas complexos com foco no usuário, o que significa fazer com, ao invés de só fazer para. A inteligência humana precede a inteligência artificial, devendo dar a ela funções que nos possibilitem um trabalho de mais qualidade. Teletrabalho. Estamos obtendo melhores resultados,
Mas nossas práticas de trabalho estão sustentáveis e saudáveis? Para além das competências técnicas, investir nas competências sociais de modo a desenvolver as pessoas para a cultura da inovação. LIODES, Aurora, AMB Lab e JUSP, experiências em andamento para o design de novas soluções frente aos desafios vivenciados em nosso sistema de justiça. Transparência de dados versus proteção de dados. Como resolver essa equação? Muito mais poderia ser destacado nas vozes de todos aqui. Um lembrete importante: o concurso de monografia segue com inscrições abertas até 12 de março de 2021. Participem! E agora, os nossos agradecimentos especiais. Ilustres palestrantes que nos brindaram com seus ricos conhecimentos e experiências. Alta administração deste TJDFT. Magistrados, servidores, integrantes de órgãos parceiros, estudantes universitários e sociedade em geral, que vieram de todos os lugares deste país para se juntar a nós. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Inove, seja proativo, seja um juiz e um servidor accountable, exerça liderança e gestão na sua vara, forme outros líderes no seu tribunal. Nos vemos no 2º Seminário Nacional Gestão e Inovação no Judiciário. Até lá! Escola de Formação Judiciária. Somos uma escola que é feita por você. Nesse clima, nós vamos ao sorteio dos 10 livros que serão autografados pelos autores, viu? Para isso, eu chamo a Luana Pimenta Andrada, a subsecretária de Ensino à Distância da nossa Escola de Formação Judiciária. Por favor, Luana, conduza. Pois então, temos um sorteio muito rápido. Aqui só para mostrar a todos, temos a lista dos nossos 700 inscritos, estão todos aqui. E nessa indicação, os 10 que serão sorteados. Então, é 1, é 2, é 3, ao sorteio. Aqui está a nossa relação de sorteados, Elô. Que maravilha! Vamos lá, olha, Rafaela Cristina Gomes de Paula. Vamos falar primeiro a lista dos livros, porque eu acho que assim a gente vai na ordem, né? Então, primeiramente, vamos os 3 primeiros que vão receber o livro, o Dr. Ademir Piccoli, que também é coautor do livro, que é a Contratação de Inovação na Justiça, com os avanços do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os livros irão para Rafaela Cristina Gomes de Paula, Abelina Maria Rodrigues e Fernanda Pontes. Nós vamos localizar vocês e vamos mandar um e-mail direitinho para que vocês possam receber os livros em casa, tá certo? Agora vamos aos 3 livros cedidos pelo Dr. Ivo Gico Júnior, Análise Econômica do Processo Civil. Vão receber os livros o João Luiz Vieira Ribeiro, a Marilande Fátima Manfrim Leida e o Gabriel Oliveira Costa. Da mesma forma, vamos enviar um e-mail, aguardar os endereços e postar os livros aos senhores. E, por fim, os livros do Dr. Fabrício Castanha Lunardi. Os 4 livros, na verdade, são 4 diferentes. Curso de Sentença Civil, Curso de Sentença Penal, Curso de Direito Processual Civil e o livro STF na Política e a Política no STF. Esses 4 irão, um para cada, Mariana da Silva Oliveira, Tomé Carmo de Souza, Camila Barreto Matos e Fernanda da Silva. Então é isso, queridos, a gente encerra aqui o nosso seminário. Eu reforço só com todos os senhores para que possam acessar o link, né, do dia de hoje, que está na descrição do vídeo, validarem a presença, para assim receberem o certificado de participação, que será enviado também ao e-mail dos senhores, o e-mail que os senhores cadastraram no ato da inscrição. Eu agradeço muito mais uma vez, nessas 9 horas que estivemos juntos aí no seminário. Muito obrigada a todos, bom dia e até ano que vem.